Então vamos lá, gente, vamos lá. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um curso, uma aula de História e Historiografia, ou de Introdução aos Estudos Históricos, você que me acompanha pelos meus canais no YouTube, ou em algum curso presencial que eu estou dando. Hoje eu estou numa turma de licenciatura em História do primeiro período, Introdução aos Estudos Históricos. Dá um oi aí, gente. Tá? A galera animada. E a gente hoje vai fazer uma definição que já fizemos aqui, vamos repetir e vamos pular um pouquinho do moderno para o contemporâneo. É uma aula de introdução aos estudos históricos e, como você sabe que tem me acompanhado na plataforma Moodle da UCP, a gente faz essa revisão na introdução aos estudos históricos. E a gente está no ponto nevrálgico, que é o ponto justamente que a gente vai passar do moderno para o contemporâneo, e aí a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, a fundação do mundo ocidental, tal como conhecemos hoje. Tá? A aula não é sempre assim um show não, tá? Só de vez em quando, beleza? Vamos aqui pegar um pouquinho no quadro, 30 segundos, basicamente, que a gente viu na aula passada da Introdução aos Estudos Históricos, para também quem está aqui hoje, né, de visitante, poder também acompanhar. Deixa eu fechar aqui rapidinho. O que nós vimos na semana passada na aula de Introdução aos Estudos Históricos, tá? Nós vimos que no mundo antigo, rapidinho, oriental, tá? O mundo antigo, clássico, o mundo medieval, o mundo moderno, tá? E o mundo contemporâneo, tá? E o mundo pós-moderno. Nós chegamos até aqui na aula passada, tá? Até o mundo moderno. Se você em casa não está visualizando, pode ficar tranquilo que depois eu vou botar um slide mostrando isso aqui, o slide que eu vou passar para eles hoje, tá? Então, história antiga oriental, nós temos lá o Egito, do nosso amigo Pedro, tá? Elinho. O Egito, nós temos lá a Mesopotâmia. Na próxima aula de História Antiga Oriental, nós vamos finalmente entrar em Mesopotâmia, tá? Pegar um pouquinho de Mesopotâmia, principalmente os povos judeus e povos persas, mas essa é outra disciplina, eu vou gravar também para você que está no mundo, tá? Egito e Mesopotâmia. Eu vou ter História Antiga Clássica com o mundo grego e com o mundo romano. Eu vou ter um mundo medieval com Jesus e a igreja, tá? Claro que daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. Eu vou ter um mundo moderno com o homem e Deus. Eu vou ter um mundo contemporâneo com o homem. E eu vou ter um mundo pós-moderno com uma interrogação. Tá? Isso lá é toda a teoria weberiana, num ensaio mais famoso dele, chamado O Processo de Desencantamento do Mundo. Ele, nesse livro dele, que também é um ensaio, né, A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, né, ele faz um ensaio, que é muito interessante, sobre o processo de desencantamento do mundo. Como o mundo era uma coisa aqui e é uma coisa agora. Tá? Ele vai colocar a matriz de pensamento, a explicação sobre isso, através de uma matriz religiosa. Nós vamos entrar nessas matrizes logo após estas aulas. Quando a gente terminar esse resumo, a gente vai falar aqui em 1500 um pouco da história do Brasil, um resuminho rapidinho da história do Brasil, e depois vamos passar por duas aulas interessantes que também serão gravadas. Definição de história, que a gente nem falou. Alguém lembra da definição de história? Então, vamos ter algumas aulas sobre definição de história, tá? Aproximadamente 2 encontros. E vamos ter definições de historiografia. E vamos mostrar as linhas historiográficas mais famosas. Claro que no próximo semestre você vai ter uma disciplina só de historiografia. Mas eu preciso falar de historiografia como que para dar liga a tudo isso que a gente está vendo desde o início do ano. Tá? Então a gente está chegando no ponto nevrálgico das nossas disciplinas. Por isso que eu disse para você, evite faltar agora. Se faltou, perdeu. Tá? Se não faltou, não falte.
Se estava faltando, não falte, tá? Porque agora é o ponto principal das aulas. Então vamos pegar aqui, como eu disse, a análise religiosa do mundo oriental, antigo, medieval, moderno, contemporâneo. Tá? Isso aqui vai ser dividido em idades. Claro que essa divisão também tem muito a ver com a historiografia. Muito. A historiografia positivista francesa, aqui, no mundo contemporâneo, que vai dividir a história em 4 grandes partes. A história é chamada quadripartite. Eu vou ter história antiga, eu vou ter história medieval, eu vou ter história moderna e eu vou ter história contemporânea. Claro que a gente pode criar subdivisões dessas divisões. História antiga, oriental e clássica, baixa Idade Média, né? Moderna, revoluções e depois queda da Bastilha, com o início da contemporânea. Né? A gente vai ter também, no mundo contemporâneo, a Era das Revoluções e a Era das Guerras. Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Mas quem inventou isso é a historiografia francesa, que nós vamos ver logo após a gente terminar esse grande resumo. A primeira historiografia que é a vigente, a historiografia chamada positivista, que muitos de vocês estudaram, principalmente quem tem a minha idade, né? Que era fala, repete, decora, lê o ponto, faz atividade. Dá um oi lá. Oi? Fala, repete, o professor passa o ponto, a pessoa faz a partir dos grandes vultos históricos, você estudava dessa forma, tá? A gente vai ter uma historiografia depois, que é a historiografia marxista, que vai combater toda essa linha historiográfica dos grandes personagens e vai colocar quase que uma matriz de uma forma, mostrando tal como Weber, que a religião modificou toda a história da humanidade. Marx vai mostrar que a produção, tá? Os meios de produção, a luta de classe e o capital, como que eu vou gestar esse capital e quem gesta o capital, né? Mudaram a história da humanidade. Peguei uma tirinha essa semana, muito engraçada, fiquei de postar no Facebook, mas acabei não postando, né? Falar um pouquinho sobre a historiografia marxista. Meu patrão chegou e falou assim: "Ô Bruno, eu troquei de carro." Eu falei: "Parabéns, patrão. Parabéns." E eu cheguei lá, olhei o carro lindo. Falei: "Nossa, patrão, que carrão, hein? Sensacional." Aí o patrão vira para mim e fala o seguinte: "Olha, Bruno, se você se dedicar ao máximo, se você não chegar atrasado no seu trabalho, se você der o seu sangue e trabalhar todos os dias a fio, ano que vem eu troco de carro de novo." Né? Questão do capital, da produção do capital, né? Então essa é uma historiografia fundamental e importante, tá? Depois a gente vai ter uma análise que vai contrapor o positivismo e o marxismo, porque ele vai trazer um novo prisma, uma nova maneira de olhar, que é a questão da sociabilidade e da cultura, que também está presente no marxismo, porém menos, tá? Então vamos para cá, no História Antiga Oriental. Esse mundo era um mundo politeísta, tá? Então análise aqui, Max Weber. Esse mundo era um mundo politeísta. Existiam muitos deuses e o homem, tá? Um exemplo é o próprio Egito Antigo, que o Pedro falou muito bem para vocês, muito melhor do que eu. O homem era oprimido pelos deuses. Ele vivia de acordo com a vontade dos deuses. Muitas coisas do mundo natural não era permitido a esse homem, porque ele estava à mercê da vontade dos deuses. E esses deuses eram muito complicados, porque eles tinham atributos humanos e divinos ao mesmo tempo. Era um tipo de um deus que ficava puto, né, com raiva, com libido sexual, aqui no mundo grego, tá? Ó. Vamos lá, que um deus do Olimpo fica apaixonado por Bárbara por conta desse casaco vermelho. Vou virar a câmera para te mostrar, mentira, né? Ó. E aí o que o deus faz?
né? O Deus se reveste de humanidade, né? Canta o canto da sereia para a Bárbara, nasce o quê? Semideus. Olha, por que o Deus pode ter um filho com a Bárbara, que é uma mortal? Porque eles são da mesma natureza. Então a gente tem aqui deuses e criaturas são iguais. Tá? Não existe um distanciamento entre Deus e criaturas. No mundo mesopotâmico, era exatamente igual. Se a gente pega lá as pirâmides da Mesopotâmia, a gente vai ver um pouco isso na aula de História Antiga Oriental. Os zigurates, tá? Lá com Sargão I. Existia um culto politeísta. Um culto que tinha um Deus supremo, mas tinha semideuses, deuses menores. Esse mundo era um mundo impossível, porque eu não podia olhar o sol, porque o sol era Ra. Eu não podia entrar em determinados lugares, porque era só os sacerdotes que podiam entrar. A gente vai perceber isso de uma maneira bem interessante no culto africano ou no culto afro-brasileiro. Tá? Quem aqui já bateu um tambor na madrugada sabe o que é isso. Você vai fazer uma oferenda em um determinado lugar da natureza, tá? Já bateu um tambor na madrugada, né? Ó, você vai fazer uma oferenda a um Deus, tá? Ao orixá. Você vai entrar na cachoeira e você vai pedir permissão para entrar na cachoeira, porque a cachoeira não pertence a você. Aquela cachoeira pertence a um Deus que está dentro de um panteão. É exatamente assim o mundo grego. Ela vai até trocar de disciplina, vai fazer história agora depois dessa aula, né? Vai largar a psicologia. Ó, o mundo grego e o mundo mesopotâmico e o mundo egípcio, aliás, egípcio, mesopotâmico e grego, nesse princípio eram muito parecidos. E o mundo romano também. Claro que aqui, no mundo mesopotâmico, vai surgir um elemento que vai influenciar aqui no pós-moderno, que é o famoso, aqui dos judeus, aqui, na verdade, judeus, o famoso monoteísmo judaico, que eu costumo dizer, já disse para vocês, e para vocês aí que estão aí também, em casa, tá? Que é a primeira grande revolução intelectual da história da humanidade. A gente vai ter revoluções, tá? Que não são tão intelectualizadas. Por exemplo, que revolução que a gente vai ter aqui no mundo oriental? Porra, não lembro, eu vou embora. Porra, boa, Desirê. A agricultura, tá? É uma revolução tecnológica? É. Tá? Que vai mudar a humanidade? Vai. E vai mudar a humanidade depois aqui, ó. Quando os monges inventam a charrua de ferro. Eles inventam a charrua de ferro, o cara que plantava começa a ter coisa para sobrar, para plantar e sobra, eu começo a trocar e eu vou criar uma nova classe social chamada burguês. Cadê o Davi? Tá? Olha, porra, isso muda a história da humanidade. Até hoje, gente, a gente briga por causa de comida e água. Tá? Claro que como nós criamos uma tecnologia muito robusta, você sabe que você vai chegar em casa e você vai ter um objeto chamado geladeira, que vai ter algum bem de consumo para você. Agora, quem não tem isso, passa fome. Vocês viram lá a reportagem lá da Profissão Repórter, da Venezuela? As pessoas fugindo porque não tem comida lá. E o dinheiro é tão desvalorizado, que o cara tem que ter 26 milhões da moeda lá da Venezuela para ter 4 mil reais. Então eles vão comprar 1 quilo de arroz com 50 quilos de dinheiro. Olha, comida, tá? Comida. Vamos voltar para o monoteísmo judaico. O monoteísmo judaico vai criar uma característica que vai nos acompanhar até hoje. O processo de desencantamento do mundo. No mundo pós-moderno, nós só somos pós-modernos porque somos extremamente desencantados. Tá? Totalmente desencantados. Olha que legal. Você é a? Tainá. Olha que legal, Tainá.
Se aqui no mundo politeísta as criaturas são iguais aos deuses, os deuses e as criaturas têm a mesma natureza, aqui no mundo politeísta, no mundo monoteísta, o judeu vai intuir, tá, um Deus único. Vai criar um Deus único. Vai inventar um Deus único. Percebe que isso não é aula de teologia. Está aqui analisando a história. Esse Deus único vai dar a possibilidade de milhares de coisas. Milhares. Uma das coisas que ele vai dar a possibilidade é justamente esse distanciamento entre Deus e as criaturas. Então a gente coloca assim, ó. Existe um Deus que é diferente das criaturas. Esse Deus, segundo a tradição judaico-cristã islâmica, tá? Tanto o cristão quanto o islâmico acreditam nesse Deus judaico. Claro que se você pega o islamismo, ele vai ter uma interpretação do Deus judaico à luz da mensagem de Maomé, Muhammad. Se você pega o cristianismo, o cristão vai acreditar nesse Deus judaico à luz da mensagem de Jesus. Mas ambos acreditam no Deus de Abraão. Tá? Ambos. É a maior religião politeísta, monoteísta do planeta, é o monoteísmo judaico. Porque todas as religiões monoteístas bebem da matriz judaica de divindade. Isso aqui é fantástico. Fantástico. Eu costumo dizer que quem olha isso aqui pela primeira vez vai dar uma outra conotação ao que é religião, né? Geralmente a gente tem a visão, principalmente de uma visão contemporânea, cartesiana, que a religião é coisa de gente idiota, né? Geralmente a gente veicula isso. Eu sou um cara cartesiano, eu penso, logo existo. O que não pode ser aferido, não pode ser medido, não existe. E aí o mistério, né? O metafísico, o que não pode ser colocado num tubo de ensaio, não presta. Aqui a gente vai ver que quem gerou essa pergunta foi também a própria religião. Eu vou criar um processo de desencantamento do mundo e vou dizer que existe um Deus que é diferente de todas as criaturas, que criou todas as criaturas e elencou uma criatura para dominar todas as outras. E essa criatura é o homem. Aonde a gente vai perceber isso? No relato da concepção do monoteísmo judaico, que no mundo ocidental se veiculou chamar-se Bíblia. Tá? No mundo judaico se chama a Torá. Tá? No mundo islâmico se chama Sara. Tá? Ambos têm a mesma visão. Existe um Deus que criou todas as coisas do nada e é diferente de todas as criaturas. Porém, nessas criaturas existe uma hierarquização, onde o homem está no topo dela. É bem interessante o relato bíblico, se você já teve contato, tanto o relato da Torá, quanto o relato da Bíblia cristã, que é copiada do judaísmo, tanto o relato da Bíblia islâmica, o Corão, que é copiado da Bíblia judaica, vai falar que Deus criou todas as coisas e viu que era bom, e criou o homem e viu que era muito bom. Isso dá um poder ao homem inimaginável, de uma tal maneira que ele pode dominar todas as criaturas agora, ele pode nomear as criaturas. Ele pode matar as criaturas. Ele pode olhar para o sol e falar que não é Deus. Ele pode cavar a terra e não ter que pedir desculpa para a terra. Entende? Ele pode entrar na cachoeira porque a cachoeira é muito menos do que ele é. Ele pode abater um animal para comer porque o animal não é ele. E ele em nenhum momento vai ser um animal. O processo de reencarnação. E isso é o processo de desencantamento do mundo. Que em última análise vai gerar uma coisa que hoje é quase uma religião, é quase um fetiche. O que é um fetiche? É um poder. Não imagina um fetiche a tiazinha com chicote, tá? Fetiche é um poder, tá? Vai gerar a ciência. Esse processo de desencantamento do mundo vai dar a possibilidade, não estou falando que o judeu inventou a ciência não, tá? Eu estou falando que essa intuição vai dar a possibilidade a um momento na história da humanidade de se criar um método científico. Porque vamos combinar, né? Se todas as coisas são divinas, eu estou com a mão atada. Se todas as coisas são divinificadas, são sacrílicas, porra, eu não posso fazer nada. Porque se eu botar a mão naquilo, vai vir um raio me fulminar. Tá? Então
Então a gente tem um mundo ainda antigo aqui, monoteísta. Claro que aqui a gente vai ter a segunda grande revolução intelectual. E sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, de uma robustez muito maior do que o monoteísmo judaico. Por que uma robustez muito maior que o monoteísmo judaico? Porque apesar de vivermos sobre essa égide do monoteísmo judaico, a filosofia grega toca muito mais a gente no campo da intelectualidade do que o monoteísmo judaico. Tá? Se você pegar a grande sagralidade do cristianismo, for juntar o monoteísmo judaico com a filosofia grega. Quem fez isso foi um gênio, Paulo. Tá? E aí ele dominou o mundo com isso. Agora, vamos pegar aqui a filosofia grega. Aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Só para a gente estabelecer aqui uma temporalidade, eu não coloquei. Aqui a gente tem o Egito Antigo, aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. Tá? Os zigurates aqui, aproximadamente 5.000 anos. Tá? O mundo grego, em sua concepção, 800 anos antes de Cristo. A filosofia, 600. E a gente tem o mundo romano, 753 anos de Cristo. Só para que uma datação, daqui a pouco a gente vai para o mundo medieval. Esse mundo filosófico vai desencantar o mundo de uma outra maneira. Esse mundo filosófico vai desencantar o mundo de uma forma que nós vivemos sobre a couraça da filosofia até hoje. Os argumentos filosóficos são tão fortes, são tão fundamentados, que eles existiram para destruir o mitológico. Eu vivia num mundo que era um mundo extremamente mitológico. Uma deusa do Olimpo fica apaixonada pelas barbas de Carlos, né? Ela se transforma numa mulher, né? E joga lá um uno com Carlos e nasce um semideus. Olha, barbudinho. Tá? Olha, por que vai nascer um semideus barbudinho? Porque a deusa e o Carlos têm a mesma natureza. Estávamos ontem com o Dr. Birman, quem não veio perdeu, né? Deu uma palestra pra gente ontem aqui na turma. E ele falou que o cara que tem epilepsia é aquele que está sendo jogado no chão por um raio mandado por um deus no Olimpo. Olha, tudo era mitológico. Nada era explicado de acordo com uma aferição verdadeira. Tudo tinha uma lenda, um conto, uma analogia. Percebe que não são parábolas, tá? Parábola foi o que eu falei para vocês agora do carro do meu patrão. Eu não falei com o meu patrão. Eu estabeleci aqui uma parábola para que você perceba a lógica do capital e a lógica do capitalismo. Eu trabalho para que meu patrão troque de carro todo ano. Essa é a lógica do capital à luz dos textos de Marx. Claro que você pode questionar isso. Tá? Deve questionar. Tem outras leituras do mundo? Lógico. Lógico que tem outras leituras. Esse dia eu estava numa sala, que não era a sala de vocês, né? E eu estava com uma caneta que um amigo me deu. E aí o cara falou, Bruno, mas essa linha de interpretação é uma linha muito difícil, né? Tem outras linhas mais fáceis. Não difícil no sentido da compreensão da linha, mas no sentido de você adequar a linha à realidade. Falando que a linha que ele estava lá falando era uma linha que se adequava mais à realidade, e a minha linha que eu estava utilizando era uma linha ingênua, que tinha linhas melhores, com mais qualidades. Aí eu falei para um amigo, né? Querido, olha só. Se eu colocar aqui um ponto, terão milhares de interpretações sobre um ponto. É o famoso ponto de vista. Lembro que um ponto de vista é simplesmente uma vista sobre um ponto. Uma coisa que é para mim, de repente não é nada para você. Uma coisa que toca a mim, de repente não toca a você. Eu sou crente, eu acredito no monoteísmo judaico. De repente você não acredita. E aí? Tem diferentes interpretações. E aí eu falei, tá vendo isso aqui que está aqui no meu bolso? Isso aqui é uma caneta. Não é uma caneta? Ele falou, é uma caneta. Tá, mas o que essa caneta representa para mim e o que essa caneta representa para você?
Você sabe quem me deu essa caneta? Você sabe quando eu pego essa caneta o que eu sinto? Então, um fato tem milhares de interpretações. Agora, eu interpretava no mundo grego a partir de uma fantasia mitológica. E isso foi derrubado pelo mito, né, o famoso Tales de Mileto, como Bruno do Alto da Serra, Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele vai fazer a pergunta primordial que vocês devem estar vendo lá na introdução à filosofia. O arqué. De que é feito as coisas? Já pensou? De que é feito o sangue? De que é feito o ar? De que é feito o oxigênio? De que é feita a natureza? E aí surgem as subdivisões das disciplinas. As primeiras disciplinas, sem dúvida nenhuma, são as disciplinas chamadas ciência da natureza. Física, química e biologia, que são escravas da filosofia. Lembra que filosofia é o auge do pensamento humano. Geralmente a gente olha o filósofo, e aí, boa energia. Não, filosofia é isso também, mas não é uma viagem, entende? Geralmente tem professor de filosofia no ensino médio que é assim, e aí, gente, o que vocês acham, né? Não, filosofia é aferição, é sistematização do pensamento, é equalização de um pensamento sistêmico. Você pegar o pensamento e botar focado e tentar construir a origem daquele pensamento. É descobrir o que é aquilo. São as verdades principais e fundamentais e primeiras de todas as coisas. Se você tem uma visão filosófica, você vai ser um historiador melhor. Você tem uma visão filosófica, você vai ser um psicólogo melhor, você vai ser um médico melhor, você vai ser um apertador de parafuso melhor. A filosofia é a rainha de todas as disciplinas. E se a gente nas disciplinas humanas negar o pensamento filosófico e não ter noção do que é filosofia, você vai ser um tipo de profissional que vai estar numa partilheira. Tá? Você vai estar lá numa caixa. Se ao contrário, você vai analisando o pensamento filosófico, tem noção do que é filosofia, utiliza a filosofia para argumentar a sua disciplina específica que você fez, seja ela qual for, letras, filosofia, engenharia, qualquer que seja, você vai estar em outra caixa, meu amigo. A filosofia, nas ciências humanas e também nas ciências da natureza e também nas ciências exatas, é um diferencial e sempre vai ser. Porque foi a pergunta principal, é o arqué. De que é feito as coisas? Puta, isso desencanta o mundo também. Isso desencanta o mundo grego. Tá? Claro que a mitologia ainda vai ficar. A mitologia romana é uma cópia da mitologia grega. Se os gregos tinham inveja dos egípcios, os egípcios tinham inveja dos gregos, e os gregos não tinham inveja de ninguém, mas todo mundo tinha inveja dos gregos. O romano tinha inveja do grego o tempo inteiro. O grego tinha inveja do egípcio e o romano tinha inveja do grego. E o romano copiou o grego. Você pega a filosofia romana, gente, tem muita coisa bacana, principalmente relacionada à educação. Você pega os grandes filósofos do mundo romano, né? Quintiliano, Plutarco, Tito Livio, todos eles vão falar sobre educação. Você que está me ouvindo aí no YouTube já vai falar de Paulo Freire? Então, lê um pouquinho de Quintiliano, Plutarco e Tito Livio, que tu vai ver que Paulo Freire, opa! Qual que é o mérito do Paulo Freire? Fazer uma leitura espetacular dos textos clássicos. Tá? Se você pega lá a Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire, que é o livro mais famoso, posso falar que eu já li tudo do Paulo Freire. Você faz licenciatura, você vai estudar Paulo Freire de cabo a rabo. Né? Você pega lá a Respeitabilidade do Educando. Educando é Quintiliano já falava isso, 43 a.C. Então a gente tem uma filosofia romana? Tem. Se você pega a Sêneca, top. Você pega Cícero, Manual de Política do Cícero, top. Agora, não se compara à filosofia aristotélica, não se compara à filosofia platônica, não se compara, né, a Sócrates, tá? E até mesmo os sofistas, não se compara. É um abismo de diferença. A gente tem duas grandes caixas aqui. O mundo antigo oriental, que gestou um mundo braçal. Tá? Foi possível um mundo. E aqui a gente já está pensando o mundo. Por que eu posso pensar aqui no mundo grande? Às vezes as pessoas se perguntam, né? Porra, mas por que os caras pensaram isso? Por que o Tales de Mileto chegou lá e falou assim, pô, de que é feito todas as coisas? Não é uma viagem? Porque ele podia. Porque ele não estava preocupado em sair de madrugada para caçar alguma coisa para comer.
Igual esse cara que morava aqui, né? 10 mil anos antes de Cristo. O que esse cara estava preocupado? Em beber água, comer, em caçar. E aqui, 800 anos antes de Cristo, ele estava pensando. Ele já tinha comida, ele já tinha um domínio territorial imenso, já existia uma aristocracia, e ele vai começar a fazer coisas que outrora ele não fazia. Não é assim na nossa vida? Você arruma um emprego melhor, de repente você come melhor, você se veste melhor, você frequenta lugares melhores. Se você perder o emprego, de repente você vai ter que sair da casa que você está, você vai ter que pagar um lugar mais barato, você não pode mais pegar pizza 2 vezes por semana, você vai ter que se adequar. Eu estava nesse mundo que era um mundo extremamente hostil, e o planeta foi gestado para te matar. Tá? Nosso planeta é de uma intempérie inacreditável. Né? Por exemplo, o João está com dor de garganta. Cheguei lá, comprei um remedinho e dei para ele. Acordou de manhã, o João está com dor de garganta, não passou. Porra, se fosse na Idade Média, estava morto. Né? Não tinha remédio, a gente viu isso com Birma ontem. Né? Aqui já não, aqui a gente já está no outro processo. A gente tem, nesse período oriental e clássico, o advento do cristianismo, que vai criar um mundo cristão, que é o mundo medieval. Percebe que já acontece uma sistematização. Olha que interessante. Eu tenho deuses e homem. Eu tenho Deus e homem. E agora no cristianismo, Deus se faz homem. Opa! Peraí. Eu tenho muitos deuses e o homem continua na periferia da história. Tá? E eu tenho Deus e homem. O homem continua na periferia da história. E agora eu tenho Deus que se faz homem. Pô, agora o homem vai bombar. Mais ou menos. Porque a gente vai ter esse Deus homem sobre uma tutela institucional. Tá? E essa tutela institucional se chama igreja. Olha que interessante. Claro que a gente vai ter uma alta Idade Média de um jeito, aqui em 476 da era cristã, e a gente vai ter uma baixa Idade Média de outro jeito. Tá? Geralmente as pessoas, já falei para vocês, estou repetindo, tá? As pessoas vão falar que a Idade Média é treva. Hoje a gente tem outro extremo falando que a Idade Média é luz. A gente tem as duas coisas. Nós temos trevas e temos luz. É errado também dizer que a gente vai ter treva na alta e luz na baixa. Não necessariamente. Nós vamos ter algumas luzes na alta e algumas trevas na baixa, sem dúvida. Mas são momentos de transições. A gente tem momentos terríveis na alta Idade Média, na baixa Idade Média. Quer ver um exemplo de momento terrível na baixa Idade Média? Peste negra em 1200. O que é peste negra? Nós vimos ontem, né? É a pulga do rato que pica a pessoa. Agora, para ter pulga de rato picando pessoa, olha a quantidade de rato que tem. Então isso é treva, né? Isso não pode ser luz. A falta total de higiene. Só que isso é na Europa toda? Não. É só na Europa Central. Só na Península Itálica e Ibérica e no centro da Europa. Se você pega a Inglaterra, meu Deus do céu. Você pega um casaco. Quer ver, Lincoln? Me pega teu casaco aqui, rapidinho. Teu blazer. Tira o celular. Muito obrigado. Que homem, hein? Que homem. Que homem. Ó, pra que presta isso aqui? Você que está em casa, ó. Isso aqui presta para quê? Isso aqui vai abotoar o quê? Não sabem? Você sabe, né? Você pega a Rainha Vitória, ela olhava os marinheiros da marinha, já falei isso 3 vezes, né? É que eu estou gravando vídeo, né? Você pega... A aluna é tudo igual, né? É porque eu impliquei que ele vai ter um filho com a deusa e ficou puto, né? Ó, você pega isso aqui, a Rainha Vitória, vê os marinheiros, o marinheiro fazendo assim, ó. Eu vou incrustar isso aqui na barra da blusa do casaco do cara e o cara não vai limpar a meleca no próprio casaco. Na Inglaterra a gente tem o auge da higiene. A gente vai ver que o processo de sepsemia vai aumentando, a gente viu um pouco isso ontem. Tá? Vamos lá.
gente tem o cristianismo com a tutela da igreja. A gente tem a era cristã. Sem dúvida nenhuma, a idade medieval é a era do cristianismo. E aí a gente parou basicamente aqui na aula passada, tendo esse princípio aqui como análise. O mundo moderno. Lembro para você que o mundo medieval também era Jesus e a igreja e o homem. O homem, em nenhum momento da história até agora, ele foi protagonista. Em nenhum momento. Por isso que é muito interessante estudar a história dos homens. E não a história simplesmente dos feitos dos homens. Na filosofia, o homem cresce, né? Ele toma o primeiro lugar na filosofia. Sim, por isso que é renascimento. Tá? Aqui, no renascimento, eu vou renascer justamente desse mundo grego, onde o homem era tudo. Qual que é uma frase do mundo grego que vai começar a aparecer aqui, mas só vai ter o seu auge aqui no mundo contemporâneo? Frase de Protágoras que eu botei na aula passada para vocês. O homem é a medida de todas as coisas. Vamos colocar essa frase aqui do Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Ó, Protágoras. Tá? Quer ver uma frase de Protágoras de uma outra maneira? Meu corpo, minhas regras. Isso é uma frase do mundo contemporâneo, pós-moderno. Quer ver uma frase de Protágoras de uma outra maneira? Você pode discordar, né? Olha, eu estou grávida e eu vou abortar, porque eu decido se nasce ou não, o corpo é meu. Entende? O homem é medida. Eu não tenho mais o politeísmo, eu não tenho mais o politeísmo grego e romano, eu não tenho mais o monoteísmo judaico, eu tenho o querer e a vontade e a legislação do homem individualizado. O homem passa a ser o senhor de sua vida. Claro que muitas vezes tutelado pelo Estado, né? Depende de onde ele mora. O Estado muitas vezes vai criar, né, como lá fala o meu amigo Hobbes, um Leviatã, que vai tutelar todas as coisas. Aqui a gente vai ter um renascimento, justamente, um renascimento da filosofia grega. Eu vou voltar ao ideal clássico, uma coisa que a gente vê nos livros didáticos assim, porra, bombando, né? Quase que insuportável ouvir isso. Ah, qual que é a definição de renascimento? Ah, o retorno ao ideal clássico. Porra, mas o que é o ideal clássico? Geralmente no ensino médio, vou repetir pela 19ª vez, geralmente no ensino médio a gente começa lá estudando a consolidação das monarquias na Europa. Tá, mas por que isso aconteceu? Por que o mundo renasceu? E o que é o ideal clássico? O ideal clássico, como você disse muito bem, né, era o ideal onde o homem era o homem de Protágoras, onde o homem era tudo. Você pega o hedonismo, que eu falei na aula passada para vocês, o culto ao corpo. Hoje a gente vive um pouco isso nas academias, né? O cara não basta fazer exercício. Não basta ser fitness. Ele tem que postar no Facebook o tamanho da perna dele, o tamanho da bunda dela, o tamanho do braço dele. Isso virou uma religião. Isso virou um culto. Se você tem o cabelo liso, você devia ter o cabelo crespo. Se você tem o cabelo crespo, você devia ter o cabelo liso. Se você é magra, você devia ser um pouquinho mais cheinha. Se você é gordinha, você devia ser um pouquinho mais magra. A gente vive uma ditadura do corpo e da perfeição hedônica, que é grega. Você pega as esculturas gregas, porra, é o auge da beleza, da expressão. Se você sai um pouquinho daquele modelo de beleza, ah, é feia, é gordo, é magro, é alto, é baixo, é chato, o cabelo dela não é tão bonito, o cabelo dele não é tão bonito, porque se o cabelo dele fosse mais crespo, ou mais liso, ou mais longo, ou mais curto, percebe? É um padrão que é inalcançável, porque é um padrão elencado pelo mundo grego. O grego era fanático por perfeição e simetria. E a gente vai ter esse retorno ao ideal clássico.
Você pega as obras do Renascimento, meu Deus do céu. Tá? Pega as obras do Renascimento. Vamos falar um pouquinho do Renascimento agora. Eu parei basicamente aqui na aula passada. De repente não vai dar para a gente chegar no mundo contemporâneo, no mundo pós-moderno, mas depois a gente avança. São 8h05, meu relógio acho que parou. 8h05? Isso, vamos lá. Vamos pegar aqui, galera, vamos retornar aqui. Eu tenho a historiografia moderna, história moderna, tá? Que vai, como eu disse, a gente vai ter, pela primeira vez na história, isso aqui, ó. Modernidade, tá? Começa aqui em 1453, com a queda de Constantinopla, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Claro que isso é uma coisa convencionada pelo francês, iluminista, como eu disse já para vocês, né? A gente vai ter a modernidade em 1453 e a gente vai ter, como eu disse, esse retorno ao ideal clássico, os clássicos. E a gente vai ter, pela primeira vez na história, Deus e homem dialogando no mesmo patamar. Tá? A gente tem aqui um quadro famoso de 1483, já com os ideais da modernidade efervescendo, que é o nascimento de Vênus de Botticelli. Tá? Isso aqui é extremamente significativo para ver o momento da história que esses caras já estão vivendo. Tá? Extremamente significativo. Por quê? Eu estou saindo de uma idade média, que é dita a idade das trevas, que é uma idade em que a religião é tudo, existe uma religião total. Tá? E aí eu não faço o nascimento de Jesus. Olha, eu não faço o nascimento da Virgem Maria, eu não faço o nascimento de João Batista, eu faço o nascimento de uma deusa grega. Isso vai demonstrar que o mundo está mudando, que o mundo está em plena transformação. Apesar desse mundo estar em plena transformação, esse mundo moderno ainda é um mundo com os ideais medievais, por incrível que pareça. A gente vai ter nesse período moderno, né, algumas coisas na arte. Eu estou tentando também fazer um curso de extensão para vocês. De História da Arte. Tá? Vocês têm uma disciplina de História e Arte. Tá? Mais na frente. Mas eu quero fazer um curso de extensão de História da Arte para vocês. Tá? E estou também tentando ver com o professor Leandro, de Letras, um curso de Português Instrumental. Tá? É isso aí mesmo. Dá para torcer o nariz. Tá? Então, como é que a gente utiliza o português? Como é que a gente escreve um texto mais robusto? Como é que a gente utiliza? Então, um curso para português para universitários. Tá? Então, a história da arte que eu falei vai falar isso. A gente vai ter o barroco, a gente vai ter o barroco rococó, né? Os deuses do iluminismo, né? Francês, mais tarde, que são iluminados por esse barroco moderno. Tá? A gente vai ter obras como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Michelangelo de Caravaggio. Tá? Na literatura, nós vamos ter Maquiavel, nós vamos ter Erasmo de Roterdã, nós vamos ter René Descartes, nós vamos ter Francis Bacon. Bacon tem uma frase que é fantástica, né? Qual que é a frase de Francis Bacon? Chico Toicinho para os íntimos, né? Conhecimento é poder. Tá? Isso ele está no mundo moderno, na transição do moderno do medieval para o moderno, mas ainda medieval. Agora, aonde que essa transição lá do Weber vai aparecer verdadeiramente? Na famosa Reforma Protestante. E com uma das coisas mais interessantes da Reforma Protestante, inclusive esse ano está completando 500 anos, que é o livre sacerdócio. Tá? Um protestante luterano, e Lutero
cunharam essa terminologia do livre sacerdócio. Gente, isso vai mudar o mundo. Tá? Isso vai mudar o mundo. Eu, particularmente, que não gosto de usar esse termo aqui. Eu gosto de usar esse termo aqui, ó. Revolução protestante. Porque o livre sacerdócio vai gerar uma outra coisa. Com o livre sacerdócio, eu não preciso mais do aparato eclesiástico. E aí eu falo com Deus face to face. E isso gera o mundo que a gente vive hoje, sem dúvida nenhuma. Esse é um outro processo de desencantamento do mundo. Percebe que a gente vai no decorrer da história tendo desencantamentos, como vocês com seus amores. Vocês vão encantando, desencantando, encantando, desencantando, encantando, desencantando. Claro que aqui, sem dúvida nenhuma, é o último processo de desencantamento do mundo. Nós estamos hoje no mundo pós-moderno, muito por conta da reforma protestante. Tá? Lutero acredita no livre sacerdócio. Todos são sacerdotes. Você não precisa de um aparato eclesiástico para entrar em contato com Deus. E assim ele vai abalar a estrutura, não eclesiástica apenas, mas a estrutura social que regia aqueles povos. Em torno de uma única igreja, de uma única cruz, de uma única interpretação eclesiástica da Bíblia. Você cria não apenas um mundo religioso, você cria um mundo que tem uma coerção. Tá? Aqui não. Aqui o homem é quase que um homem de Protágoras. Qual que é a medida da interpretação que eu tenho da Bíblia? Eu sou a medida da interpretação. Eu vou interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser. Aí o católico, não, o católico tem um magistério. O católico tem a autoridade que a igreja tem de ensinar e exortar. O católico tem a tradição apostólica. E o luterano? O luterano tem ele. É interessante quando a gente está nos cursos de teologia, você que me acompanha também na teologia, quando a gente vai analisar o que é a igreja católica e o que é a igreja protestante. A gente vai ter uma igreja católica ancorada nos valores da antiguidade clássica, da antiguidade clássica e do mundo medieval. Nós vamos ter os valores do mundo moderno, gerando uma religião moderna. Você abrir, gerando uma religião moderna. É muito interessante você fazer a experiência, a gente podia um dia fazer essa experiência, mas sem dúvida vocês vão fazer a experiência quando estiver estudando história moderna, de você entrar numa igreja católica e depois entrar numa igreja protestante. Pode ser uma igreja protestante pentecostal. Tá? A igreja católica é cheia de cores, cheiros, sabores, que você comunga, né? A igreja protestante é uma igreja clean. Tá? Você não precisa de incenso, não precisa dos vitrais, você não precisa das imagens. Por que você não precisa? Porque você está com a Bíblia na mão. Tá? Você muda o vértice. A igreja católica tinha essa riqueza artística por conta de um processo de evangelização. Você vê uma imagem numa igreja católica, ela tem um cunho pedagógico. Você entra numa igreja católica, a gente tem uma igreja belíssima, que é o clássico francês. Você entra na igreja, qual a função? Você se sentir no céu. O luterano tem a Bíblia. Percebe que não é pior uma, melhor outra, melhor uma, pior outra. São igrejas que são frutos de seu tempo. Como fala o Mark Bloch, né? Nos parecemos muito mais com o nosso tempo do que com nossos próprios pais. Então, falar que a reforma protestante é uma reforma religiosa, meu Deus do céu, eu sento e choro. É uma reforma religiosa também. Quem está mudando na religião, porque se você pegar essencialmente o que acredita um católico romano, o que acredita um católico grego, o que acredita um católico cópita, o que acredita um católico melquita, o que acredita um católico maronita, o que acredita um protestante luterano, anglicano, presbiteriano, calvinista, o que acredita um católico do pentecostalismo,
né? Metodista, né? Anabatista, congregacional. Você pega o neopentecostal, o que acredita um assembleano? O que acredita um metodista wesleyano? O que acredita um cara da Igreja Universal do Reino de Deus? Todos eles vão estar lá em João 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Filho de Deus vivo. Agora, como é que o tempo vai influenciar nisso? Aí é sensacional. Por isso que é uma revolução. Essa revolução vai cunhar um outro mundo. Um mundo que Deus e o homem estão no mesmo patamar. Fala para mim. Deus e o homem estão no mesmo patamar. E eu vou ter o vértice desse mundo no mundo contemporâneo, onde o homem é tudo. Mas não apenas o homem, uma faculdade humana, que é a razão. Se aqui na modernidade eu tenho o humanismo, que é o homem, tá? Aqui no mundo contemporâneo eu tenho o iluminismo, que não é apenas o homem, é a iluminação que esse homem recebe através da razão, exercida sem as amarras de um mundo teológico, de um mundo metafísico. Mundo teológico é um mundo lá antigo. Até o antigo clássico é um mundo teológico, o mundo de Deus e os deuses. O mundo metafísico é o mundo da filosofia cristã medieval. A metafísica. O que é a metafísica? É algo que não pode ser aferido. É algo que está além da física. Pô, mas aqui eu tenho um mundo positivo. São os ideais do Augusto Comte. As leis dos 3 estados ou estágios. Eu tenho um mundo que era teológico, eu tenho um mundo que era metafísico. Não, agora tem um mundo iluminado. Agora tem um mundo positivo. Agora tem um mundo que não está mais sobre as amarras da religião. Percebe que se você olhar o mundo moderno vai elencar o homem, mas vai continuar sendo ainda muito religioso. A gente tem a reforma protestante, a gente tem a cristianização do dinheiro no mundo moderno. Lógico, tá? O que seria a cristianização do dinheiro, principalmente pelo protestante calvinista? O leproso na Bíblia é aquele que é um maldito. Eu já falei 38 vezes. O cara que é pobre na Bíblia, ele é pobre porque Deus está macerando ele. O cristão católico, ele não podia fazer isso aqui, ó. Cobrar juros. E aí sempre teve o judeu, que era o usurário. Você pega lá a literatura medieval, você vai ter lá o Mercador de Veneza do William Shakespeare. Claro que o William Shakespeare era um cara muito antissemita, como toda a Europa era antissemita, porque o judeu emprestava dinheiro a juros, isso era inimaginável, era algo deplorável. Quando eu passo a cristianizar o dinheiro, principalmente com Calvino, eu crio de novo um novo mundo. Qual que é a cristianização de Calvino e depois de Henrique VIII? Ele vai criar toda uma teologia da predestinação. Está lá em Weber. Ele vai dizer que Deus criou todos os homens, mas criou os que são salvos e os que não são salvos. Ninguém sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Porém, existe um sinal de predestinação. A prosperidade. Se você é próspero, é um sinal que Deus está do seu lado. Se você não é próspero, tem alguma maldição na tua vida. Quem já viu um adesivo colado no carro? Esse foi Deus que me deu. É o próprio da teologia da prosperidade. E aí eu vou ter que grandes países sobre essa coluna.
eu vou ter a Alemanha, eu vou ter a Inglaterra, eu vou ter a Holanda, eu vou ter a Suíça, eu vou ter a Áustria, tá? Eu vou ter a Bélgica. Só países que estão em crise hoje. Estão? Não estão. Porque é outra égide. É outra maneira de ver o mundo. A prosperidade, o trabalho é a bênção de Deus. Vamos pegar as colônias da Inglaterra, né? Claro que a gente tem a Índia, né? Mas a gente tem os Estados Unidos também, né? Pega as colônias dos países católicos. Tem um primeiro mundo? Não tem. Porque o católico nesse período tinha vergonha do dinheiro. Até hoje, né? Você vai numa paróquia católica, eu sou católico, frequento a missa todo domingo, participo dos movimentos da igreja. Você vai na igreja, você comprou um carro melhor, você fica um pouco com vergonha de mostrar que você tem um carro melhor do que o teu irmão. Geralmente, no protestantismo, isso não tem constrangimento nenhum, muito pelo contrário. Olha como é que Deus me favoreceu. Olha como é que eu sou um cara abençoado por Deus. A bênção se materializa em coisas. E aí o que acontece no mundo contemporâneo? Muito por conta dessa teologia da prosperidade. Eu tiro Deus, né? Tchim. Por isso que hoje, quando a gente fala de religião, de Deus, de metafísica, as pessoas falam assim: por que você está falando isso, né? Por que esse cara está falando de metafísica, de religião, de Deus? Eu não acredito nisso. Nós somos frutos do nosso tempo. Agora, o que é mais sensacional é que a próxima página da nossa linha histórica é um lugar que não vai sair Deus, porque Deus já tinha saído já há muito tempo. Vai sair o homem? Também não. Mas vai sair a faculdade que é elegida para o iluminismo como auge, que é a razão. Você quer arrumar uma discussão numa mesa de bar, é falar a palavrinha verdade. Porque hoje ninguém tem verdade. Hoje existem as verdades iluminadas pela frase de Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas no iluminismo como ser. O homem, a humanidade, a razão humana. Hoje o homem é a medida de todas as coisas, individualizado. CPF por CPF. Se uma coisa para mim é verdade, para o outro pode ser mentira e eu tenho que respeitar. O que para mim é tudo, para o outro é nada. E não existe verdade, né? Porque tudo é relativo. Esse é o mundo que a gente vive. E você percebe que é um mundo construído aqui no mundo antigo e que vai evoluindo não no sentido de bom ou mal, tá? Evoluindo numa linha cronológica. Vai evoluindo, e a gente chega hoje num grande ponto de interrogação, né? Em que não existem os deuses, não existe Deus, não existem as instituições, porque não existe a razão universal e existe você. Tá? A gente para por aqui.